posso faltar ou não posso faltar em feriados, por exemplo. A gente vai conversar sobre tudo isso. Estou aqui, como em todas as quintas-feiras, com a Daniele Barbosa. Tudo bem, Dani? Bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Ive. Olá, Ricardo. Vamos para mais um programa. Animada. Mais um programa. Tudo bem, Ricardo? Boa noite, meninas, tudo bom? Boa tarde, bom dia, né? Vamos para mais um programa. Então vamos lá. Quero começar justamente com esse questionamento, né? Muita gente não sabe, muita gente acha que não é porque faltou ao trabalho, mas, por exemplo, estava no médico, que tem direito a receber o vale-refeição. Eu quero começar especificamente com o vale-refeição e não falar de todos eles, porque pode ser diferente. E aí a minha intenção é que a gente consiga explicar nos mínimos detalhes o que pode, o que não pode, quando recebo, quando não recebo e por que isso acontece. Então, por exemplo, o trabalhador faltou aquele dia porque é uma falta médica, um atestado médico. Não é só porque ele foi ao médico, uma consulta de rotina. Não, ele estava doente, foi ao médico e o médico o dispensou aquele dia do trabalho para que ele pudesse se recuperar e voltar no outro dia bacana. Ele perde o direito ao vale-refeição ou não necessariamente? Muitas empresas podem até pagar e está tudo bem. Vou começar falando, e aí o Ricardo vem com a parte mais detalhada, talvez, né? Porque o que acontece? Esse é um benefício, vamos falar especificamente do Vale-Refeição, né? O Vale-Refeição ele é um benefício para pagar o seu almoço, o seu jantar, durante o seu trabalho. Então, você trabalha e você tem daí esse direito a esse tipo de benefício que é especificamente para isso. Então, se nós formos pensarmos de uma forma lógica, e a gente daí traz isso para a forma legal, se a pessoa aquele dia não está trabalhando, não está à disposição da empresa, esse é o tipo do benefício que não teria uma correlação com o trabalho, porque ele não está, a pessoa, o trabalhador, ele não está à disposição da empresa naquele momento. Ele realmente está afastado, devidamente documentado, é justificada a falta dele, tudo isso. E é lógico que a gente aqui tem que observar que depende da convenção coletiva, depende do acordo, se tiver algum acordo, alguma norma. Mas, em regra, em via geral, daquelas empresas que realmente têm esse dever de pagar, porque não são todas as empresas, a lei ela não fala entre todas, aquelas que têm que pagar no dia que ele falta por uma falta justificada ou que ele não está realmente à disposição da empresa, a empresa não seria obrigada a fazer esse pagamento. Não é, Ricardo? Opa, sim, vamos lá. Primeiro é legal a gente separar o que é vale alimentação, né? Meu Deus, Do refeição. É que Do aí, do vale-refeição, isso, sumiu a palavra da minha boca. é que aí ela É, falou que ela queria que a gente pontuasse separadamente é, todos eles, né? Porque tem Mas é três isso, legal mesmo, então. né? dizer, Mas é legal separar. O a diferença vale-refeição, de um e outro, isso. né? O vale-refeição, o trabalhador geralmente recebe aquele vale que é como se fosse para um valor diário, né? Então, às vezes é mais natural, até se você pensar, se você não veio no dia, o vale é de um valor diário de almoço, e você não veio trabalhar hoje, a empresa, então, teria o direito de não te pagar esse almoço porque você não veio. O vale alimentação, geralmente, diferente do vale refeição, ele vem num valor único, né? Que hoje vem tudo num cartão. Antigamente, quem é mais antigo que nem eu, vai lembrar que o Vale Refeição antes vinha em folhinhas, como se fosse um cheque, né? Você recebia um talãozinho cada dia com uma folhinha. Hoje, como é tudo no cartão, parece que vem sempre o mesmo, né? Tá igual. Mas o Vale Refeição não. Ele vinha uma folhinha, um valor para cada dia, né? Enquanto que o Vale Alimentação é um valor mensal. Então, no Vale Refeição, é comum
sim, e a empresa pode ter esse direito, no dia que o trabalhador faltou, ele receber um dia a menos desse vale-refeição. No vale-alimentação, não. Embora teoricamente sejam para a mesma coisa, é mais difícil você ter o desconto, né, do dia faltado no vale alimentação. Lembrando que nenhum dos dois é obrigatório o pagamento por lei, mas sim por acordo, convenção coletiva, né? Mas nenhum deles a lei. Infelizmente, a lei não obriga ao pagamento de nenhum dos dois. É bom dizer que o vale alimentação, normalmente, os bares e restaurantes nem aceitam, Nem né? aceita. Sim. Porque esse vale, ele substitui o valor da cesta básica, portanto, é para você utilizar em supermercados, né? E com detalhe, né? Nos supermercados, com compra realmente de alimentos. Porque o Sim. mercado, ele exclui essa parte de bebidas alcoólicas, cigarro, toda essa parte não entra realmente para cômputo. Não entra, brinquedo, enfim. Seria realmente específico para esse tipo de alimentação, né? Com esse tipo de propósito. Isso, frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, essas coisas, né? Que você vai usar para se alimentar em casa. E aí, algumas empresas, e aí eu não sei como funciona, não sei se existe uma regra, vocês dois podem me ajudar nisso, que indique, assim, eu recebo, porque nos casos que eu conheço, as pessoas recebem ou o vale refeição ou o vale alimentação. Eu não conheço ninguém que receba os dois, o vale alimentação e o vale refeição. É possível isso? Não é possível isso? É possível. Inclusive, eu conheço clientes, eu tenho clientes que recebem os dois, porque o objetivo são distintos, né? Um é como se fosse a cesta básica e o outro é a refeição do dia, da alimentação durante o trabalho, né? Até essa alimentação, esse valor diário, é justamente para suprir esse horário de almoço, horário de janta do trabalhador. Então, ele é especificamente para esse tipo de relação. E eu tenho cliente que recebem os dois. É lógico que são raras as empresas e depende de acordo coletivo, de convenção e do mesmo do propósito da empresa. Não é comum isso acontecer. Não é comum. O que não ocorre, Ive, é o trabalhador receber o vale-refeição e receber o almoço da empresa, porque aí ele vai estar recebendo duas vezes a mesma coisa, né? Mas às vezes ele pode não receber o vale-refeição, mas ter o almoço na empresa e receber ainda o vale-alimentação em substituição da cesta básica. Mas o que não ocorre aí de jeito nenhum, não é nem porque seja ilegal, mas é porque seria um pagamento dobrado, é a Sim. empresa pagar a refeição, ter um refeitório, né, disponibilizar a refeição para o trabalhador e, ao mesmo tempo, fornecer o vale-refeição. Às vezes, hoje em dia, nem sempre é tão comum a empresas hoje ainda ter refeitórios, mas muitas ainda têm. Muita gente trabalha, principalmente às vezes em área médica, geralmente em hospitais costumam ter refeitórios, aí todo mundo que trabalha no hospital tem lá direito a almoçar, né? Então ainda tem bastante trabalhador que não recebe o vale-refeição, mas que tem uma cantina, um lugar para almoçar, né? Um refeitório comida, almoço, né? O jantar, mas sim ele tem lá uma refeição garantida pela empresa. Da mesma forma, aquele trabalhador que recebe a cesta básica também não recebe o Sim, vale é, alimentação, né? Porque às vezes a pessoa fala, recebe, acha que as duas coisas se complementam. E é como o Ricardo falou, elas não se complementam. Então, se dá o alimento no local do trabalho, não vai dar o vale para isso. Se dá a cesta básica, não vai substituir complementar com o valor em dinheiro, né? Então, ou um ou outro, né? Legal. Agora vamos ao vale transporte. A lógica é a mesma, né? Se a pessoa faltou o dia inteiro no trabalho, né? Porque às vezes
tem essa questão também de você ter ido ao médico, por exemplo, no período da manhã e à tarde você foi trabalhar, ou saiu do médico e foi trabalhar, né? E aí trabalha, por exemplo, 75% do dia, vamos supor, ou 50% do dia. Nesse caso, ele tem direito ao vale alimentação não, refeição e ao transporte. Caso contrário, caso seja uma falta de 100%, ele pode perder esse direito justamente porque ele não foi ao trabalho. E o vale transporte é para uso exclusivo para você sair da sua casa e ir para o trabalho. É isso, não é? Vou começar dessa vez. O vale Vou deixar transporte você. é um pouquinho diferente a lógica dele da lógica do vale refeição ou do vale alimentação. Primeiro, porque o transporte é obrigatório. Então, diferente do vale refeição, do vale alimentação, ninguém, todo trabalhador tem direito a receber o transporte, desde que use. A única coisa é que você, por mais perto que você more da empresa, se você pega um ônibus, mas eu desço no próximo ponto. Se você comprova que você pega um ônibus para andar um ponto você precisa, você vai ter direito a receber o vale transporte. E não e esse é obrigatório, não precisa de estar em dissídio, em acordo coletivo, não precisa de nada, diferente do vale alimentação. A questão também do trabalho parcial no dia, às vezes, se a pessoa trabalha num período de 8 horas e vai trabalhar só à tarde, a empresa às vezes pode até cortar o vale-refeição, falar, olha, você não precisou trabalhar na empresa, mas o transporte não tem como cortar, porque o vale-transporte, ela está indo só à tarde, mas vai precisar, né, do mesmo valor para a condução como se fosse o dia inteiro. Não vai ter diferença. Então, essas são diferenças entre o vale-transporte e o vale-refeição. Até porque, a gente aproveitando até esse gancho do Ricardo, a refeição ela é devida para o trabalhador que trabalha realmente há mais de 6 horas, porque até 6 horas tem aquele 15 minutos. Então, se a gente considerar isso, que o trabalhador ele já tem esse conhecimento, então quando você fala para mim, o trabalhador só pode trabalhar, por exemplo, meio período. Então, dentro desse meio período, ele não teria realmente o benefício do vale-refeição, porque ele não trabalhou o tempo suficiente que desse direito a ele a refeição naquele período. Com relação ao vale transporte, a única consideração que eu acho que é importante a gente trazer aqui, além do que o Ricardo já explicou bem detalhado, é com relação ao motivo do uso do vale transporte. Por quê? A empresa é obrigada a entregar o vale transporte residência, serviço, serviço, residência. Se o trabalhador ele desvia esse trabalho, esse lugar, ele não pode querer ir para um lugar e depois querer que a empresa pague daquele lugar que ele parou para casa, por exemplo. Então, essas observações, porque eu vejo muito questionamento do trabalhador. Eu precisava parar em tal lugar. Ou no caso de um acidente de trabalho, de trajeto. Eu parei na padaria e quando da padaria até em casa eu sofri um acidente de trajeto. Há uma grande discussão que não. Por quê? Porque é realmente essa distância onde o primeiro ponto que você para. Então, quando o Ricardo ele traz que se você utilizar o vale transporte, nem que seja um ponto de ônibus, já é devido, justamente porque o objetivo do vale transporte é essa locomoção desses pontos da casa para o trabalho. E se daí você realmente desviar tanto o uso dele, se você, por exemplo, pediu vale transporte e a empresa te der e você for de carro, por exemplo, não é ilegal isso, porque quando você assina o termo do vale transporte, você assina que você vai pegar X condução. Quando você coloca, você nomeia qual é essa condução e quantas conduções tem. E que é diferente de você, por exemplo, ir de carro. Eu estou falando isso porque tem muita confusão, né? O trabalhador acaba ficando um pouco confuso com essa informação, que ele acha que muitas vezes a empresa, quando faz o pagamento do vale transporte em espécie, em dinheiro, ele acha que pode usar da forma que ele achar melhor. E não, toda alteração ele tem que obrigatoriamente comunicar à empresa. Então, se estava indo de ônibus, agora está indo de carro, tem que comunicar à empresa. Se está indo de bicicleta, tem que comunicar à empresa. Por quê? Se o trabalhador vai para a empresa de bicicleta,
a empresa não é obrigada a pagar o vale transporte para ele, porque a forma de condução que ele está usando é a bicicleta, porque esse não é um benefício indenizatório, ele é um benefício de uso, ele precisa realmente ser usado naquele mês, naquele dia, você não pode acumular esse benefício. Eu não sei se eu consegui trazer, pontuar de uma forma clara, aí, ver se quiser fazer Então, algum você questionamento. pontuou de uma forma clara, mas aí você me colocou a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque, vamos falar, eu só vou falar do que eu sei, né? Uhum. Empresas públicas não dão verba a combustível, por exemplo. Então, o vale transporte, nesse caso, ele é dado, né? Não sei nem se a gente pode dizer que ele é dado, mas enfim. O vale transporte é ofertado para o trabalhador que usa condução pública, ônibus, portanto. Agora, se, como vocês disseram, todo trabalhador e trabalhadora tem o direito de receber o que eu vou chamar aqui de verba transporte, tá? Esse trabalhador que não faz o uso do transporte público deveria receber a verba transporte para ele usar como combustível, por exemplo. E Então, isso não acontece. mas aí eu vou falar, eu acho que é importante o Ricardo também complementar nesse ponto. Por quê? Quando a pessoa vai assinar um vale transporte, ela assina declarando que aquelas informações são verdadeiras e lá está escrito que ônibus que ela vai pegar, quantas conduções ela pega. Então, quando você escreve que você está indo de ônibus, com aquele número, com aquele nome, e você vai com uma outra condução, você está dando uma declaração ilegal. Mas Então, até aí isso eu é um ponto. entendi. Não, O meu então, isso é um questionamento não ponto. é em relação a isso. Não, eu estou Porque eu não posso esclarecendo. trocar. Assim, eu estou esclarecendo por quê? Porque eu tenho muitos clientes que ficam com essa dúvida. Porque, de repente, como eles recebem essa parte em dinheiro, eles acham que pode optar no meio do contrato, no meio, que pode optar entre um e outro. Então, É só assim, que nem sempre ele recebe em dinheiro, né? Muitas Eu vezes é o acho que cartão que ele sim, recebe. O o cartão de cartão de transporte. ônibus. Eu acho que eu entendi a dúvida da Ive. Por que que eu não posso substituir, né? Porque A esse é minha, um não é benefício. nem isso, não é nem Não, substituir. substituir Vamos assim supor é que eu nem o use uso. transporte público e eu tenha o meu carro e eu vou de carro, De carro. independente de ter o Sim, transporte público ou não, né? Por que que, e aí eu não sei se nas sim. empresas isso acontece, mas eu sei que no serviço público é assim. Ou você pega o Vale Transporte, que você vai receber o cartão transporte, de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, não importa onde você mora, você vai receber de todas as empresas. Mas se você optar por ir de carro, é você que tem que arcar com isso. Se é um Isso. direito eu ter a verba transporte, por que não posso optar em ir de carro? Essa é a pergunta. Então, porque é um benefício assistencialista, é um benefício para as classes mais vulneráveis que vão ter você não, é uma forma de você não impedir o trabalhador que necessita de ir trabalhar, né? A lei entende que se você tem dinheiro suficiente para ter um carro, né, o espírito da lei, você teoricamente não precisaria desse benefício. As leis às vezes envelhecem e às vezes perdem um pouco do seu sentido. Às vezes aquele trabalhador que vai de bicicleta, ele precisa tanto da assistência quanto o que vai de ônibus. Às vezes o trabalhador que tem um carrinho velho, né, precisa tanto da assistência quanto o que vai de ônibus. Mas o espírito da lei, a ideia geral da lei, é muito mais no sentido de que, olha, o trabalhador não pode ser impossibilitado, né, de ir ao trabalho, ele precisa ter essa assistência para chegar. Então, eu te dou disponível esse daqui que é o público, o transporte mais barato, mais em conta. Esse daqui você tem. Ah, eu não quero ir nesse, então você não precisa do auxílio, né? Então se você está se dando ao luxo de poder escolher uma opção mais cara, uma opção mais confortável, então em teoria, né? Mas não existe isso escrito na lei, não existe esse motivo. Mas certamente quando os nossos congressistas votaram a lei,
tinha essa questão assistencialista em mente, porque você privilegiou só os que precisam do. Você está dando um direito assistencial. Olha, quem entendeu? Você vai ter como chegar no trabalho, né? Mesmo que você esteja sem nenhum real, às vezes isso é bom para as empresas também, né? Mesmo se você gastou todo o seu salário, o dinheiro para você vir e voltar da empresa, da fábrica aqui, do porto, sei lá, de algum lugar onde você se faz necessário, você vai ter, né? Depois o resto é contigo. Mas esse nunca vai faltar. É uma forma também das empresas segurarem, né, que o trabalhador sempre vai ter essa condição de chegar ao trabalho. É que na realidade a lei ela fala que o empregador ele precisa dar meios de locomoção desse trabalhador chegar no local. Tanto é que tem algumas empresas que disponibilizam uma van, um ônibus, micro-ônibus. Por quê? Exato. Mas por que disponibiliza? Pela dificuldade do acesso ao local. Então, existem algumas regras que, dependendo da cidade, dependendo de onde fica essa empresa, esse empregador, o acesso é difícil. Agora, num lugar onde você tem todo o transporte público, que a gente sabe que não é de qualidade adequada, isso a gente sabe, mas assim, ele está disponível. Tanto é que o empregador, ele paga tudo. Se tiver que pegar balsa, vai pagar balsa. Se tiver que pegar catraia, vai pagar catraia. Se tiver que pegar 5 ônibus para chegar, vai pagar 5 ônibus. Por quê? Ele vai dar todo o meio para a pessoa chegar. Agora, é lógico que a gente acaba querendo um conforto maior, uma agilidade maior, tudo isso. Por isso que as pessoas optam por ir de carro. Elas não optam porque não tem um ônibus à disposição. Elas optam pela facilidade e pela agilidade de chegar ao trabalho de carro. É isso que eu costumo ouvir dos meus clientes. Quem vai de carro vai porque é mais cômodo, é melhor, é por isso, mas não que não tenha o acesso ao transporte público. E quando a lei. Dependendo do lugar onde a pessoa mora, é mais difícil ela chegar no ponto onde tem a condução do que ela ir de carro de uma vez, né? Então, Também tem isso, né? mas aí a gente entra no espírito da lei, que, como o Ricardo trouxe, é o benefício assistencial, né? Uma parte mais. Até por isso que é obrigatório, e toda vez que tiver essa exceção, ela realmente precisa ser justificada, e aí por isso que existe a Justiça do Trabalho para estar discutindo, porque tem algumas situações, alguns casos realmente que são excepcionais e que a Justiça dá esse direito para o trabalhador, mas como regra, não é, porque por ser. Vamos imaginar o vale-refeição. É como se eu quisesse comer uma comida melhor do que aquela que está sendo oferecida. Eu acho que seria essa correlação, porque a gente sempre brinca que tem o vale-coxinha, que acaba não tendo condições de comer melhor, tal, mas assim, um mínimo de condições que o empregador vai dar. Não que aquilo seja a melhor forma, entendeu? Exato. O exemplo da Dani é perfeita, sabe? A empresa deu um refeitório, mas você fala, a comida do refeitório, hoje eu quero comer algo melhor do que no refeitório. Aí é por sua conta, né? Você não tem como. A empresa deu o refeitório, né? Serve a mesma coisa no Vale, ela te dá a condução pública. Se você quiser outra né, tem condição de pagar, aí é por sua conta. E Até não porque tem se a como gente você fizer. pegar aquela. Você não vai conseguir pegar um prato de refeição do refeitório da empresa, levar no restaurante e falar: abate aí da minha conta, né? Eu já estou. Então, a mesma forma vai mais ou menos serve com vale transporte. Você não pode E, usar o que você não quis para pagar o mais caro. E a gente daí tem o detalhe do desconto, né? Porque o Vale Transporte ele tem um desconto autorizado por lei de 6% sobre o seu salário. E muitas situações, o trabalhador, quando faz esse cálculo, não vale a pena solicitar o vale Transporte para a empresa, porque o que ele vai ser descontado, muitas vezes acaba ficando próximo do valor que vai receber, que vai gastar, enfim. Então, acaba não valendo a pena financeiramente. Eu já tive vários clientes, várias situações que a pessoa preferiu não pedir o vale transporte para a empresa justamente porque o desconto não compensava esse pedido. Sim. Exato. Dependendo da Então, distância, né? Para quem trabalha em Santos e mora no Guarujá, vale a pena. Mas quem trabalha em Santos e mora em Santos, talvez não valha, dependendo do exato. Então, salário, né? e o que a Dani colocou até termina de esclarecer o ponto do vai. Então, mas se eu for a pé ou se eu for de carro, aí, aí você pede para não ter o desconto e ganha esse 6% a mais. O que a lei te garante é isso.
mas se você pediu o desconto, é para usar com a condução pública e para ir e voltar ao trabalho. Não vale para ir no cabeleireiro, para ir no futebol do filho, para ir na No cinema. escola, para ir no cinema. Não, não, é ir de volta para o trabalho. Isso É também isso é que... importante considerar, porque as pessoas acabam achando que pode, né, utilizar no outro momento, né, e não pode, né? Uhum. Bom dizer isso, né? Porque nem todo mundo sabe e acaba usando até de maneira equivocada, por falta de informação mesmo. Alguns não por falta de informação, mas acho que a maioria sim. E aí é um benefício que pode e deve ser utilizado, mas existem algumas regras, né? E eu acho que é importante a gente até considerar agora, assim, nesse momento do programa, da importância do trabalhador em pauta, né? Porque você vê que às vezes é uma coisa tão óbvia para a gente que está trabalhando com isso e que traz tanta dúvida para o trabalhador. Você vê que eu comecei a falar, você falou, nossa, você me trouxe uma interrogação. Então, assim, eu acho que é importante a gente trazer essa discussão para realmente ter esse informativo, né? Trazer esse esclarecimento, porque às vezes a gente acha que é tão óbvio para algumas pessoas, mas quanto a gente pode estar contribuindo com outros trabalhadores que não têm essa dimensão dos... A Dani parece que caiu lá, mas é isso, Caiu, né? caiu, mas voltou. Caiu, voltou, caiu, voltou. Não se machucou. Tá tudo bem. Continua então, Dani. Então, assim, eu acho que o Trabalhador em Pauta, você vê como a cada programa a gente vê como ele traz essa parte social muito forte, assim, de esclarecimento, de informação, e eu acho importante a gente registrar, porque você vê que a cada programa, como surgem questionamentos e dúvidas e que a gente vê como a gente pode estar, cada um na sua área, contribuindo com mais e mais pessoas, né, na busca dos seus direitos e deveres, né? Sim, sim. É isso. Bom, você está me informando aqui que dá tempo da gente fazer um comercialzinho. Então vamos fazer um break de 2 segundos. Ah, beleza. Tá. Tá bom. Bom, então voltamos. E agora, gente, eu tenho uma dúvida cruel. Aliás, eu e acho que metade da nação corintiana, brincadeiras à parte, eu acho que muita gente tem dúvida em relação à hora extra. Por quê? Eu não sei qual é a regra geral, mas tem empresas que só pagam hora extra a partir das 23 horas. Há empresas que pagam hora extra a partir das 19 horas. Eu não sei quem está certo, quem está errado, ou se tem alguma coisa específica para o tipo de empresa, para o tipo de trabalho. Mas a hora extra é uma horinha sagrada, né? Se você está, por exemplo, avançou seu horário de almoço, ou se você sai às 18 e naquele dia você tem que sair às 21. Enfim, contem para mim como que é isso, se cada empresa faz de um jeito e por que faz desse jeito, se está tudo certo, se a empresa que escolhe vou pagar a partir das 19 ou vou pagar a partir das 23 ou não vou pagar coisa nenhuma, como é que funciona isso tudo aí? Vamos lá. Primeira coisa é que tem assim tem diferença entre a hora extra e a hora trabalhada em horário noturno, né? Então, a hora extra vai ter direito todo trabalhador que vai ter direito a receber, que todo trabalhador que exceder a horário pactuado, né, em No carteira. contrato. Então, mesmo que ele trabalhe, sei lá, de manhã, se você entra às 6 da manhã e trabalha das 6 às 10 da manhã, tem uma hora de almoço das 10 às 11 e depois faz das 11 às 3 da tarde, 3 da tarde acabou seu horário. A partir daí, se você for trabalhar mais horas, não é porque são ainda 3 da tarde que você não vai ter direito a receber hora extra. Então, a hora extra, ela independe desse horário. O que a empresa tem que pagar a partir das 23 horas é o horário noturno,
né? Que o trabalhador aí ele tem um acréscimo, cada hora conta, na verdade, cada 52 minutos e meio contam como uma hora, né? Então, ele tem um acréscimo legal por estar trabalhando em horário noturno. A hora extra, não. A hora extra é o que você está trabalhando além do combinado. Lógico que tem muita empresa hoje, a Dani acho que vai entrar mais e falar bastante disso, que tem banco de horas, né? Existe formas diferentes de trabalhar, hoje em dia de 12 por 36, então não é de repente porque você trabalhou 12 horas num dia, você fala, meu, então se eu trabalho 12 horas num dia, eu estou recebendo hora extra? Nem sempre. Se seu contrato for de 12 por 36, não. Não é, Dani? É engraçado, né, a gente falar de hora extra, porque aí ela traz um monte de questões, ela traz duas opções, duas formas, e dessas duas formas abre um leque de 1000 opções para a gente conversar, né? Porque primeiro que a hora extra é aquela que excede a sua jornada normal. Então, já começa assim, independente se é de manhã, de tarde ou de noite. Se é 12, jornada 12 por 36, 5 por 1, 7 por 1, 6 por 1, enfim, 5, 4 por 2, independe. Se você tem no seu contrato um X de horas, 40 horas semanais, 8 horas diárias, então a hora que excede é que é considerada hora extra. E aí a gente tem na lei, que acaba não sendo muito na prática isso, esse limite de 2 horas por dia a mais no seu horário, até porque a gente tem que preservar o intervalo interjornada, que é entre as jornadas, de você ter horário de descanso. Então, você não tem como trabalhar até meia-noite e voltar no outro dia às 6 horas da manhã para trabalhar na empresa. Porque você precisa ter o seu momento de descanso e a lei fala em 11 horas nesse intervalo. Então, você vê como abre vários leques, né? E aí, como o Ricardo falou, essa parte do horário noturno, que daí muitas pessoas têm esse questionamento, independente se a pessoa iniciou a jornada no horário noturno, ou se ela iniciou antes do horário noturno e permanece no horário noturno, ou se ela começa no horário noturno e continua até o horário diurno, seria o quê? Quem entra às 9 da noite e sai às 9 da manhã, tem o meio do período noturno. Quem entra às 23, mas sai às 8 horas da manhã, a gente considera. Então, o horário noturno, ele não é a hora extra. Ele é um horário como adicional por ser noturno, porque tem um desgaste maior. Até por isso, como o Ricardo disse, que a gente não faz as contas de uma hora de 60 minutos, a gente faz as contas de uma hora de 52 e 30. Justamente porque o trabalho noturno ele é mais sacrificante no sentido do corpo, da mente e tal, e por isso que você ganha esse acréscimo. Então, esse acréscimo ele não é um benefício em si, ele é uma reposição do desgaste maior que você tem. E aí eu faço um parênteses para trazer um comparativo do adicional de insalubridade e periculosidade, que muitos dos meus clientes eles entendem como um benefício, né? Nossa, eu vou receber um benefício de 30% a mais, de 20% do salário mínimo, tal, como se isso fosse uma coisa benéfica. Não é. Se você ganha um adicional de insalubridade e periculosidade, é sinal que o seu desgaste, a sua exposição é muito maior e o risco que você tem de ter uma qualidade de vida menos saudável acaba sendo maior. Então, da mesma forma do trabalho noturno. O trabalho noturno não é que você ganha esse adicional porque é a mais, como se fosse hora extra. Nossa, eu trabalhei a mais, vou receber a mais. Não. O adicional noturno ele é para uma reposição, justamente porque existem vários estudos que demonstram que é um horário que seria de descanso, você está trabalhando, por esse motivo que tem esse percentual. E aí, nesse caso, ele deve ser pago a partir de que horário? Porque, na verdade, é isso. Tem lugar, e aí eu tenho esse exemplo, né? Tem uma cidade que paga por seus funcionários municipais, ok? A partir das 11 da noite, o adicional noturno. E outra cidade, também para funcionários da municipalidade, a partir das 19 horas. Qual é a regra?
Então, Existe. primeiro a gente tem uma diferença da CLT para o regime próprio, né? Então, Uhum. eu acho que quando a gente traz, tem algumas peculiaridades que você acaba, dentro do regime próprio, eles trazem, assim como na convenção coletiva, que a gente sempre ouve falar, no acordo coletivo, existem alguns ajustes, mas a legislação, ela realmente coloca a partir das 22 horas. Não é isso, Ou Ricardo? seja, nem 19 nem 23. Não. Por É lei é que das 22 às 5 da manhã, né? É que às vezes as pessoas falam 23 porque até as 22 ainda não é noturno, né? Mas 22 e 5 minutos, esses 5 minutos já foram dentro do noturno. E também vai até às 5 da manhã, não às 6, né? Às vezes as pessoas se confundem, mas a partir das 5 da manhã também, por lei, né? Isso na CLT. Agora, nada impede que tenha alguma empresa aumente esse horário noturno. Ela não pode reduzir. Tá? A lei, por o dissídio, não pode falar, em vez de começar o horário noturno às 10, vai começar só meia-noite. Não, não pode. Mas ela pode falar que o horário noturno começa, em vez de às 10, às 8 da noite. Isso pode. Então, um dissídio de categoria, né, um acordo coletivo, pode ampliar, né? Uhum. Então, da mesma forma, pode ampliar das 5 às 7 da manhã. Também, de repente, um acordo coletivo, um dissídio de categoria, possa ampliar isso, não reduzir. Por lei, é entre as 10 e 5, entre as 10 da noite, né, às 22 horas, para ser mais preciso, e às 5 da manhã, esse horário é o horário noturno. Então, nesse horário, cada hora conta como um intervalo de 52 minutos e meio, né? 52 minutos e 30 segundos. Até porque vem essa discussão, que daí a gente também traz nessa parte do direito, esse horário estendido, né? Então você entrou no horário noturno e você estendeu. Se você vem dessa carga horária, se você vem desse trabalho, que você já vem de um desgaste que a gente sabe que existe, quando você prorroga, existe uma discussão muito grande, de repente, de prorrogar esse benefício do adicional noturno para esse período posterior, justamente sob a alegação dessa continuidade dessa condição, porque por mais que seja diurno, mas você vai no noturno durante todo o período e estende diurno. Então tem uma discussão que a lei não traz essa determinação, mas há uma discussão com relação à continuidade desse desgaste desse profissional, né? Sim. E aí, no caso de um profissional que iniciou, por exemplo, às 19 horas, a partir das 20. Não, desculpem. O horário dele sair, por exemplo, seria às 19 horas, ok? Aí ele segue trabalhando, e aí com hora extra, e vai até meia-noite, por exemplo. Ou até às 11. Esse período, das 19 às 23, ele recebe a hora extra, e das 22 às 23, além da hora extra, o adicional noturno. Isso mesmo. Porque nesse caso, ele acumula os Sim. benefícios Sim. por uma questão até de De qualidade de Ele vida. está fundamento. Não, de ele tá fundamento, exercendo a porque. hora extra, ele tá exercendo a hora extra à noite, né? Sim. Então, ele recebe os dois. É que Um na por ser uma realidade ele hora teria extra, duas condições exato. diferentes no mesmo período, por isso que ele recebe. Isso. Então, por isso, ele está exposto a duas situações que não tem como você excluir uma ou outra. As duas são cumulativas. Uhum. É bom a gente falar sobre isso, né? Porque quando eu passei por essa situação, e para mim, num primeiro momento, foi muito difícil entender que até tal hora era só hora extra, e de tal hora a tal hora era além da hora extra, o adicional noturno, e aí existia à época, né, um entendimento entre as pessoas que trabalhavam comigo que a partir das 19 horas seria também o adicional noturno. Só que não, era só a partir do horário tal. Então, a gente, na hora de fazer a conta e a planilha do pagamento, muitas vezes as pessoas erravam,
porque não conseguiam entender que aquelas 20 horas extras não eram necessariamente igual a 20 horas de adicional noturno, né? Sim. E às vezes tem uma coisa interessante, tem muita empresa hoje que trabalha com banco de horas, isso é legal, tá? O trabalhador, Sim. infelizmente, mesmo que, né, faz parte da vida da empresa, se ele for trabalhar lá, ele tem que se adaptar. A empresa, com o banco de horas, ela consegue descontar uma hora extra que um trabalhador tenha feito e depois lhe dar um período maior, mas ela não consegue descontar a hora noturna. Então, vamos supor um trabalhador que trabalhe das 13 horas até às 20, com uma hora de almoço. Ele trabalha das 13 às 14, 15, 16, às 17. Aí tem uma hora ali de almoço, de jantar, né, uma hora de refeição, das 17 às 18, e depois volta a trabalhar das 18 às 22. O horário dele ainda está totalmente fora do horário noturno. Mas quando esse trabalhador fizer uma hora extra e ficar a partir das 22, ele está entrando no horário noturno. Se eu faço uma hora extra hoje, se esse trabalhador faz uma hora extra hoje, e amanhã o patrão dele fala: olha, tudo bem, você ficou hoje até às 23, amanhã pode chegar às 2 da tarde em vez de às 13, tudo legal. Ele vai ter compensado a hora extra, mas ele continua fazendo jus a receber aquela hora, aquele horário noturno. Ele pode ter compensado no banco de hora a hora extra, não o adicional noturno. Isso ele vai continuar tendo o direito de receber. É importante, né, levantar esses detalhes, né? Exatamente, porque muita gente pode ficar com dúvidas, né? Justamente nessas coisinhas que são tão particulares, né? E cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, cada tipo de trabalho também é diferente, e aí as coisas vão acontecer de maneira diferente. Muito bem. A gente tem ainda 4 minutinhos para conversar sobre tudo isso. Se vocês tiverem alguma dica, agora é a hora. A dica, como eu sempre falo, sempre procure um advogado preventivamente, porque você vê como você teve dúvida, que você falou no local de trabalho, que você pegava a planilha, ficava com dúvida, e muitas vezes a pessoa fica com dúvida e tenta chegar a uma conclusão. E você vê como falta esse conhecimento técnico, e eu sempre falo para as pessoas, cada um na sua área. Então, você vai ser, se a pessoa é professora, se a pessoa é auxiliar administrativo, se a pessoa é mecânica, ela vai ser especialista e boa naquela área. Então, o que for com relação a essa parte de cálculos, de valores, de contagem de horas, porque como a hora noturna ela tem uma contagem de uma forma diferente, que ela não conta como 60 minutos, traz muita dúvida para as pessoas se aquele pagamento está sendo feito de forma adequada. Então, assim, procure realmente um advogado para que você esclareça todas essas dúvidas e que você... Porque eu acho que a dúvida deixa a pessoa muito insegura no trabalho, que ela não sabe se está sendo pago certo ou não. Então, sempre fica com aquele sentimento ruim. Então, a melhor forma de estar resolvendo isso é você sempre procurando um profissional responsável, adequado, para que consiga te ajudar nesse esclarecimento. Até porque aí, né, Dani, não é hora relógio. Hora relógio são 60 minutos. Essa hora noturna são 52 e alguma coisa, né? Então, a cada 1 hora relógio, na verdade, não é 1 hora relógio, são 52 minutos mais 8 minutos que entra na segunda hora. E aí, assim, não vai dar tempo da gente responder isso agora, talvez dê até. Mas, assim, vou perguntar direto para o Ricardo. Ricardo, já termine a sua dica falando isso. Sobrou esses 10 minutos, esses 8 minutos, mas eu só fui até as 23. Hoje, às 23 da manhã. Como que a gente marca isso na planilha? Porque você vai acumulando os 8 minutos por dia. 1 hora vai dar 1 hora, né? Um dia vai dar completar os outros 52 minutos. É possível Ah, isso? Deve ser é feito isso? possível, a contabilidade da empresa tem que fazer isso, seja para pagar, então vamos supor, o trabalhador trabalhou, às vezes, à noite, mais 52 minutos e meio, ele vai compensar com 1 hora no dia seguinte, não com 1 hora. Se ele trabalhou com 1 hora, ele vai ter que compensar ou com mais tempo, ou então, se ele compensou com 1 hora, aqueles 7 minutos e meio,
a empresa vai ter que pagar isso a mais em adicional de hora extra, mas tem que compensar de alguma forma. A minha dica de ouro é a mesma da Dani, né? De sempre procurar um advogado. Então, como ela já falou isso, eu vou lembrar do que a gente estava discutindo antes, de quer um bom uso, fazer um excelente uso para o seu vale para a condução, ao invés, cancela o desconto de 6%. A gente está na Baixada Santista, aqui é quase tudo plano, vai de bicicleta. Você ganha em saúde e ganha um pouquinho mais por mês. Você, né, não tem o desconto no salário e com certeza vai estar fazendo uma atividade física, pedalar na ciclovia é gostoso e vai sobrar um pouquinho mais de dinheiro no final do mês. Exatamente, melhora a saúde física. E aí eu não posso deixar de dizer que fazer uma atividade física, seja andar de bicicleta para chegar ou para voltar para casa, chegar ao trabalho ou voltar para casa, também vai ajudar na sua saúde mental, porque você vai estar passando por lugares que tem áreas verdes, você está se exercitando, está aumentando a sua respiração, isso vai oxigenar melhor o seu cérebro, vai ajudar você a pensar melhor e, de repente, se você está estressado ou estressada, você aproveita esse tempo para pensar na vida, para desestressar, para ouvir os diferentes sons das nossas cidades, né? Isso pode ser bem bacana mesmo. E a gente tem aqui nos bastidores, nos ajudando nessa transmissão, o Luizinho, que é o sujeito que anda de bicicleta para lá e para cá todos os dias, e ele é que faz muito bem fazendo isso, né? Porque melhora também a qualidade de vida dele, e além de economizar uns ricos reaisinhos aí, né, minha gente? E lembrando que o nosso programa vai na hora às quintas-feiras à noite. Quinta-feira à noite já pode. Com 6% que sobra, dá até para comprar uma cervejinha. Não é? Então é isso, minha gente. Dicas dadas. Compartilhem esse programa com quem vocês acham que pode se beneficiar das nossas conversas. Aproveite você também e deixe aí nos comentários as suas ideias, suas perguntas. Você pode ter muitas dúvidas também e a gente vai ter o prazer de responder para você e para as pessoas que você ama, para beneficiar, né, mudar a vida desse povo lindo que é o nosso povo brasileiro. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.